Olá, eu sou Janiele, sou assessora de ensino do Departamento de Engenharia de Alimentos e vou conversar um pouquinho com vocês sobre as atribuições que um assessor deve exercer, certo? Antes eu vou falar um pouquinho sobre a profissão de engenheiro de alimentos, já que vocês estão iniciando o curso, para dar mais esclarecimentos, especialmente com relação à legislação. Bem, eu sou engenheira de alimentos, formada pela Universidade Federal do Ceará, e fiz mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos na Universidade Federal de Viçosa. Meu doutorado foi em Agronomia, em São Paulo, e terminei em 2001. Durante toda a minha vida acadêmica, eu sempre trabalhei. Para poder conseguir estudar, eu tive que trabalhar. Então, eu trabalhei durante a graduação em uma área diferente, na área de saúde, em hospitais, como auxiliar de enfermagem, e depois eu fui, quando eu estava no mestrado, eu consegui, antes de concluir o mestrado, passar em um concurso para professor de nível de segundo grau, técnico em alimentos. E desde 2000, avisa ali, desde 2000, eu consegui entrar no ensino de terceiro grau, como professora da Universidade do Estadual do Sudeste da Bahia, e depois entrei na UFPB em 2004, estando como professor dessa instituição já há 16 anos. Desde que eu entrei na UFPB, eu me dediquei muito às atividades do ensino, à estruturação de laboratórios. Então, mesmo na universidade, nós temos 3 áreas onde a gente pode se direcionar mais, a extensão, pesquisa e ensino. Mas a maior parte do meu tempo eu dediquei ao ensino e à pesquisa. Bem, convivendo com o ensino, eu aprendi muito sobre a legislação, na coordenação do curso, eu tive que estudar desde o processo de criação do curso, toda a questão de regulamentações. E uma das coisas que eu gostaria que vocês começassem a conhecer é que a profissão do engenheiro de alimentos ela pode ser regulamentada por 2 conselhos federais. Portanto, pode ser feita pelo Conselho Federal de Engenharia, como o Conselho Federal de Química. O Conselho Federal de Engenharia, ele coloca também o engenheiro de alimentos na modalidade química, porque a engenharia de alimentos, desde a sua criação, ela foi uma ramificação da engenharia química. Então, onde você vai encontrar as atribuições que o engenheiro de alimentos pode exercer? Na Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, no artigo 19. Nessa resolução 473 de novembro de 2002, você vai encontrar uma tabela que faz exatamente esse agrupamento da profissão engenheiro em diferentes modalidades, colocando a engenharia de alimentos na modalidade química e o seu código é 140100. Com relação às regulamentações do Conselho Federal de Química, ele coloca o engenheiro como um profissional da química e quando ele atuar como um profissional da química, ele tem que se registrar no Conselho de Química, desde que suas atividades sejam localizadas na área de química ou correlata. Essa resolução de 257 de 2014, nos artigos 1 e 2, ela traz exatamente as atribuições do profissional da química. Quando o engenheiro de alimentos exerce essas atividades, então ele bota diversas atividades que estão relacionadas à indústria de alimentos. Bem, na verdade, para você entender melhor o que é um profissional da química e o que é uma atividade exclusivamente do químico, então esse decreto 85.877 de 1981, ele vai te informar quais são as atividades exclusivas do químico e o que não é exclusivo do químico que pode ser exercido por qualquer outro profissional que atue na área de química, que eles classificam como profissional da química. Então, pode acontecer de, dependendo de onde você for trabalhar, você tenha que se filiar ao Conselho de Química ou ao CONFEA, Conselho de Engenharia. Bem, com relação às atribuições de um assessor de ensino, são inúmeras, mas no nosso departamento, essas atribuições ainda não estão devidamente regulamentadas. Existem alguns departamentos da universidade que já regulamentaram por meio de portaria. Então, o que eu fiz? Eu peguei as atribuições de outras instituições, de departamentos que já tinham uma estrutura para essa
esse conjunto de funções, e vou apresentar alguns itens para vocês. Então, por exemplo, o aluno acaba de entrar na universidade e ele está com inúmeras dificuldades de entender como é que funcionam as disciplinas, os pré-requisitos, os trancamentos, todos os procedimentos que você pode precisar utilizar, os serviços que você pode precisar utilizar e não sabe exatamente quem é que o faz. Então, o assessor de ensino, ele pode atuar junto aos alunos, colaborando com essas questões, mostrando os diversos setores da instituição e suas funções. Qualquer outra atividade, qualquer outra necessidade em relação a questões de ensino, também pode ser levadas ao assessor. Se você está com dificuldade em compreender o método do professor, a entender o que é o plano de curso, com o próprio conteúdo, se você percebe uma dificuldade em relação a nivelamento, tudo isso é importante que seja informado ao assessor de ensino. Então, uma das funções do assessor é essa, dar esse suporte tanto aos alunos como aos professores em qualquer questão relacionada à atividade de ensino. E trabalhar junto aos diferentes setores da instituição para solucionar esses problemas. Também é outra atribuição importante que a gente comunique a esses setores, a esses órgãos, quais são as medidas que estão sendo necessárias para que possa melhorar o atendimento junto aos setores de administração, como também promover a melhoria das condições de ensino. Ainda, a gente tem que trabalhar junto aos professores para incentivar, estimular e proporcionar condições que facilitem a realização de mais aulas em laboratório. Então, é muito importante que esses conhecimentos que são repassados por meio de diversas disciplinas, eles sejam apresentados não só na forma teórica, mas também de forma prática. Com relação à questão de outras atividades fora da sala de aula. Então, o assessor de ensino, ele também deve colaborar para buscar se informar sobre a ocorrência de alguns eventos, divulgar esses eventos para que os estudantes possam se inscrever e participar de outras atividades fora de sala de aula e que vão contribuir para a sua formação. Muitos desses eventos que existem, muitas vezes fica limitado aos centros. Então, é importante. No nosso caso, nós temos todo ano a Semana do Engenheiro de Alimentos, onde a gente promove minicursos, palestras. Então, esse vocês vão ter, com certeza, uma facilidade de saber que ele está ocorrendo. Mas, por exemplo, tem um aluno de pós-graduação, nós temos uma pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, vinculada ao centro, ao nosso centro. Então, nós temos defesas de teses, de doutorado, defesa de dissertações de mestrado, com assuntos extremamente importantes e que muitas vezes você teria um horário disponível e não sabe que está ocorrendo este evento. Então, é importante que haja essa divulgação de diversos eventos, sejam eles defesa de TCC, de tese, dissertação, e alguma outra atividade em outro centro que possa ser na área de alimentos e que possa interessar ao aluno. Identificar, divulgar e auxiliar os professores, incentivando-os a participar de programas acadêmicos ligados ao ensino. Programas de monitoria, que é uma vez por ano, abre um edital e a gente escreve as disciplinas para solicitar cotas de bolsas ou mesmo a participação dos alunos como voluntários na disciplina. O programa de monitoria, ele é extremamente interessante para os alunos no aprendizado, ele é uma iniciação à docência, mas você pode fazer a monitoria em que condição? Sempre que acaba a disciplina. Então, você conclui uma disciplina, mesmo que não seja no curso de alimentos, que seja de um outro departamento, de um outro centro, na área de química, na área de física, se você tiver interesse, você pode concorrer a uma vaga para monitor daquela disciplina que você já cursou e atende os requisitos do edital. Apresentar ao departamento, juntamente com as coordenações de cursos, relatórios que mostrem alguns indicadores de desempenho dos discentes com relação à evasão, retenção, as médias alcançadas nas disciplinas, o número de alunos que estão se formando. Então, é muito importante acompanhar esses indicadores de qualidade para avaliar como estão as condições do curso. Também a própria avaliação do curso feita pelo governo federal, através de um exame nacional. Então, o nosso curso ele é avaliado e todos esses procedimentos de avaliação do curso que vão mostrar qual é o desempenho dos nossos alunos, o assessor ele deve acompanhar.
Acompanhar os processos de aprovação dos planos de curso. Os planos de curso, toda disciplina, ele tem que ter um plano de curso onde ele vai informar você qual é a ementa, quais são os conteúdos que vão ser abordados, quais são as referências adotadas, como o professor vai fazer as avaliações. Então, esse plano de curso, ele tem que ser do conhecimento dos alunos. Os alunos têm que observar o que está previsto antes de começar cada disciplina. Realizar levantamentos sobre as necessidades do curso. Então, é muito importante tanto ouvir os professores como os alunos para poder ter ideia do que está realmente precisando melhorar no curso, do que pode ser proposto, do que pode ser ofertado para poder promover um maior aprendizado dos nossos alunos. Outra função importante também é assessorar a elaboração do projeto pedagógico. Então, os cursos de graduação, eles têm que ter um projeto pedagógico onde informam diversas coisas sobre o curso, além das disciplinas que são obrigatórias, optativas, conteúdos flexíveis, o perfil do engenheiro, quais são todas essas informações sobre a formação, o tipo de profissional que vai formar, tudo isso é previsto no projeto pedagógico, que é muito importante que vocês conheçam, né? Eu acho que ele está disponível na página da coordenação, mas a gente pode manter esse contato e a gente descobrir se realmente esses materiais que eu estou falando, essas informações que eu estou dando, se elas estão acessíveis ou não a vocês. Então, o projeto pedagógico ele está em uma resolução do CONCEP 44/2009 e que é importante que todos acessem e conheçam. Esse projeto ele está em processo de atualização e também vou me inteirar mais para que depois a gente possa mostrar quais são as modificações que estão sendo propostas nesse novo projeto. Com relação ao último item que eu apresento agora, é muito importante, principalmente para os alunos que estão iniciando o curso. Então, os alunos, muitas vezes, eles entram na parte básica e vão fazer disciplinas de química, cálculo e física e sentem muita dificuldade. Então, essas ações de nivelamento que deveriam ser ofertadas, eu acredito que essa necessidade ela já é muito evidente pelos dados que nós temos, pelo alto índice de retenção nas disciplinas de cálculo e física, especialmente, e que os alunos precisariam passar por esse nivelamento para poder ter maior chance de aprovação. Então, vamos conversar sobre isso ao longo da vivência dentro da universidade. Eu me coloco à disposição de vocês, estou disponibilizando os meus contatos, e aí a gente pode começar a construir esse levantamento, essas demandas, para que eu, enquanto assessora, possa fazer os encaminhamentos aos setores competentes da instituição. Bem, só para vocês terem conhecimento, no ano de 2019, nós tivemos 2 projetos de monitoria aprovados no departamento, né? O departamento submeteu 2 projetos e tivemos a aprovação desses 2 projetos. Então, existe um projeto maior, com muitas disciplinas, que tem 23 voluntários e 4 bolsistas. Esse projeto é coordenado pela professora Estela e o título é Melhoria da Aprendizagem por meio da avaliação por competências do curso de Engenharia de Alimentos da UFPB. O segundo projeto, feito por mim, coordenado por mim, ele só contém minhas disciplinas de laboratório, porque elas são as únicas do curso que são unicamente exclusivas para atividade prática, e eu dependo muito dos monitores. Então, todos os anos eu submeto esse projeto e eu consigo aprovar de 2 até 3 alunos no total, sendo 2 voluntários e um bolsista. Nesse caso específico desse ano, eu fiquei somente com um voluntário e um bolsista, e o título é a importância da monitoria para a melhoria da qualidade do ensino nas disciplinas Laboratório de Microbiologia de Alimentos 1 e 2. Esse projeto ele iria se estender até o 20.1 e a gente não sabe como vai ser. Bem, vou falar um pouquinho para vocês ainda sobre o estágio supervisionado. Apesar dele ser realizado somente lá para o final do curso, quando o aluno já pagou uma grande quantidade de créditos, ele pode ser de 2 tipos, obrigatório ou não obrigatório. A partir desse ano de 2008, quando eles criaram a lei do estágio, a lei número 11.788, dificultou um pouco a realização desses estágios não obrigatórios. Por quê? Porque no caso do estágio não obrigatório,
A empresa que concede o estágio, inclusive a própria universidade, ela é obrigada a pagar uma remuneração e o auxílio transporte. E isso dificultou, por exemplo, a gente antes colocávamos muitos alunos iniciantes dentro dos laboratórios para realizar estágios não obrigatórios. Mas devido a essa restrição de recursos da universidade, a gente não pôde mais usar essa opção pela necessidade de existir, no mínimo, esse auxílio transporte. Com relação ao estágio obrigatório, aí sim a empresa não é obrigada, ela pode ou não oferecer algum tipo de remuneração. Existem diversas condições, termos, todos esses vocês vão encontrar dentro dessa lei do estágio, certo? Mas é importante saber que você, posteriormente, você vai ter que fazer o seu estágio, o seu TCC, e já ir conhecendo essas atividades que fazem parte da sua grade curricular e que existem algumas condições a serem atendidas para realizá-los. Bem, então no final eu passo para vocês a seguinte mensagem, né? Vocês verificaram que nós temos muitas ações que podem ser realizadas, que possam, para quê? Para que possam promover melhoria na formação de vocês, para que vocês consigam obter uma formação de melhor qualidade. Com isso, a gente reduza as retenções, as evasões e assegure essa qualidade. Para isso, é preciso que, desde cedo, vocês participem de atividades extracurriculares, que dessa maneira vocês vão fazer com que a capacitação de vocês aconteça não só com conhecimento básico de sala de aula, mas que ela venha por meio de outras experiências que vão trazer habilidades para vocês e que certamente vão facilitar o acesso ao mercado de trabalho, né? Que a cada dia está mais competitivo. E não posso esquecer também de reforçar a importância de algumas ferramentas. Então, não é só o conhecimento técnico, o conhecimento científico que você vai ter que buscar durante esses 5 anos, mas também tem que procurar falar outro idioma, conseguir ler outro idioma, especialmente o inglês. Então, é muito importante investir no aprendizado de outro idioma. Inglês e espanhol são muito utilizados na área de alimentos. Além das habilidades de ferramenta, no uso de certas ferramentas, como computacionais e estatísticas. Então, a gente precisa muito desses recursos para que possamos, cada vez mais, ingressar e se atualizar no mundo que cada vez mais cheio de imprevistos, como nesse momento eu estou treinando aqui com vocês, né? Está sendo uma das minhas primeiras experiências, eu estou tendo que gravar esse vídeo, antes eu falaria pessoalmente, e agora eu estou tendo que falar dessa maneira para vocês, está meio engessado, eu não sou assim tão comedida, tão organizada nas ideias, mas assim, o importante para que vocês possam, que estão chegando, se Deus quiser, em breve chegarão presencialmente, mas que vocês saibam que a instituição, ela tem setores que vão funcionar com determinadas funções para atender vocês. Nós estamos aqui para atender vocês. Então, dentro do departamento, existe essa assessoria que é para colaborar, para ajudar com que vocês se familiarizem. Os próprios colegas de curso, os veteranos, eles sempre fazem esse papel, eles estão sempre mais próximos, atuando junto a vocês, mas vocês também podem se aproximar de nós como docentes, e eu, no meu caso, especificamente, que fui convocada para essa função. Então, para dar essa assistência a vocês, e para isso eu estou me prontificando, e os meus contatos estão aí, precisando, não hesitem, não deixem de fazer, que eu terei o maior prazer de ajudar vocês. Certo? Meu nome é complicado, é Janeiro, mas eu sou muito conhecida como professora Jane. Esse é o meu celular, ele é TIM, né? Não coloquei aí. O meu e-mail, tem um e-mail bem conservador, bem antigo, que é o bom, mas eu já coloquei o mais novo, caso vocês tenham dificuldade de enviar para mim pelo BOL, eu também tenho esse outro e-mail de e-mail. E eu fico no laboratório de microbiologia de alimentos, no bloco de alimentos, ao lado da lanchonete do Eli, em frente ao CCJ, e o número do meu setor é 32167384. Com muito prazer que eu falo para vocês, espero que vocês se identifiquem com a profissão. Graças a Deus, essa é a profissão que eu escolhi e exerço até hoje, já estou próximo da aposentadoria, estou muito realizada porque gosto do que faço e espero que vocês consigam achar essas respostas ao longo desse caminho. Contem comigo para o que precisar.
Até mais.